blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the Eu night. estou no Largo 13 de Maio, ponto nevrálgico e referência da Zona Sul, onde já foi município e que hoje se mantém como bairro da cidade de São Paulo. Venham comigo. Estamos aqui com o Padre Rogério, que vai esclarecer um pouco para a gente sobre essa questão de catedral e igreja matriz. Aqui é a Catedral de Santo Amaro hoje, desde 1989, quando foi criada a diocese. Foi desmembrada da Arquidiocese de São Paulo, apesar de fazer parte da cidade, mas é uma outra diocese. Então, a partir desse momento que virou catedral, mas antes era a matriz de Santo Amaro. Então a imagem chegou em 1560 e a partir desse momento criou-se uma devoção a Santo Amaro. E nesse momento foi criado em 1686 a paróquia já de Santo Amaro, né, que era uma igreja antiga, né, e que durou até 1900, quando em 1850 construíram a torre, depois construíram no fundo o presbitério atual, e aí demoliram a parte antiga que era de taipa e fizeram essa parte nova, uma arquitetura meio românica, né? E esses vitrais são da Casa Conrado, é isso? Sim, os vitrais da Casa Conrado, as pinturas todas da igreja, as pinturas ornamentais e artísticas são de dois irmãos italianos que vieram ao Brasil, fizeram algumas paróquias aqui na época em São Paulo, acho que eles ficaram alguns anos morando em São Paulo, fazendo as pinturas de todas essas igrejas aqui da região. E aqui então na sacristia da igreja de Santo Amaro nós temos uma grande relíquia, né? A imagem, né? Bastante antiga, de Santo Amaro, é isso, padre? Sim, a imagem que está aqui em cima, a imagem de Santo Amaro, chegou em 1560, né, doada por João Paz e Susana Rodrigues, que num perigo de naufrágio, né, então pediram a intercessão de Santo Amaro, né, que pela tradição Santo Amaro, na obediência a São Bento, salvou São Plácido de ser afogado, e ele não sabia nadar, né, mas na obediência salvou. Então na tradição não sabe, o milagre foi da obediência de Santo Amaro ou da ordem de São Bento, né? Então sempre ficou esse milagre atribuído a dois santos. O bairro de Santo Amaro é caracterizado principalmente pelo Largo 13, onde nós estamos agora, mas a grande influência aqui foi a movimentação de visitantes, né, que vieram da Alemanha. Os alemães se instalaram aqui e criaram uma comunidade grande. Posteriormente vieram os nordestinos, né, bem na década de 40, e obviamente esse comércio popular se deve muito a esse movimento, né, dos nordestinos que aqui se instalaram. Mas há de se falar também que existe muita tradição no bairro de Santo Amaro. Inclusive, partiam daqui as romarias em direção a Pirapora do Bom Jesus, romarias de cavalos, inclusive, né? Isso se mantém até os dias de hoje. É um bairro que mantém a sua tradição, que possui um museu, né, um centro de tradições de Santo Amaro, mantido em função das tradições, dos costumes, das danças, das músicas, presentes aqui no coração do bairro de Santo Amaro. E aqui, bem ao lado do Largo 13 de Maio, nós temos a Praça Floriano Peixoto, outra referência aqui para o bairro de Santo Amaro. Aqui está instalado justamente o Paço Cultural Júlio Guerra, né? Ou seja, uma casa de cultura criada em 1999, justamente para fazer referência à antiga prefeitura da cidade de Santo Amaro. Aqui foi a sede exatamente da prefeitura do município de Santo Amaro, extinto, né? E que voltou a ser bairro então. Júlio Guerra, uma homenagem ao grande artista plástico que morava aqui na região e que fez muitas obras, né? Uma delas é o mural, né? Os Romeiros, na outra casa de cultura, que era o antigo mercado de Santo Amaro. E a chamada Casa Amarela, que é esse grande patrimônio, mantém ainda muitas atividades culturais durante a semana, em finais de semana também, oficinas, cursos, palestras, aulas de dança, inclusive, para a comunidade em geral, né? Um patrimônio que foi erguido e está aí mantido em nome da tradição do bairro de Santo Amaro. Então imaginem vocês que aqui era a sede administrativa da Prefeitura de Santo Amaro, né? Uma cidade que era exatamente colada com a cidade de São Paulo. A Prefeitura ela acabou sendo desincorporada em 1935, né? Quando voltou a ser bairro da cidade de São Paulo. E uma das grandes causas que contou exatamente com isso, dela deixar de ser município, foi principalmente a inauguração do aeroporto de Congonhas, né, em 1934. Ela deixou, foi um dos motivos que fez com que a prefeitura se desativasse. Além disso, havia uma dívida muito alta do município, né, e isso foi incorporado pela cidade de São Paulo. A Casa Amarela possui 2 pisos, né, e várias salas que estão à disposição para os eventos que acontecem durante a semana e também de final de semana, né.
São atividades culturais, aulas de capoeira, aula de dança, música, bailes, né? E que são oferecidos então a toda a população local. Então acompanhe pelo site e você vai sempre ter informações a respeito do que está acontecendo. É totalmente gratuito, né? E você acaba apreciando a arquitetura, a casa e também o evento, né? Os shows que acontecem por aqui. Santo Amaro então é um bairro de grandes atrações culturais, né? Marcas que deixaram com o tempo e que hoje você pode estar visitando, conhecendo, entendendo melhor como é que uma cidade deixou de ser cidade para ser um bairro. A exemplo disso, nós temos aqui no fundo o antigo coreto aqui da cidade, no Largo 13 de Maio. Um coreto histórico, restaurado, mantido e que guarda realmente a lembrança de uma época, né? Então aqui muitas pessoas passeavam por aqui em volta desse coreto, faziam-se comícios, daqui partiam exatamente as cavalarias, enfim, uma referência que ficou protegida, né, e mantida então pela Prefeitura de São Paulo. Mais um canto da cidade que a gente conheceu e que você precisa conhecer pessoalmente. Esperamos que tenham gostado e queremos vê-los no nosso próximo episódio, conhecendo mais um pedaço da cidade de São Paulo. Até lá! Better talk to him. I'm gonna take my time.